Crônica. Redação crônica humorística com o professor Manuel. Como subdivisão da concepção moderna dos gêneros literário, a crônica é uma narrativa curta, que capta o cotidiano sob o olhar do cronista. A crônica trata de assuntos variados e destina-se prioritariamente à publicação em jornais e revistas. A palavra crônica vem do latim chronica, relato de fatos, ou histórias de acordo com a ordem em que se sucede no tempo, derivado do adjetivo crônica, relativo a tempo. No entanto, o latim baseou-se no vocábulo grego, cronos, tempo. Esse nome é emprestado do deus grego Cronos, filho de Urano, céu, e Gaia, terra. Características da crônica. A crônica é um gênero discursivo que mescla a tipologia narrativa, com trechos reflexivos e, em alguns casos, argumentativos. A linguagem da crônica costuma ser leve, marcada por coloquialidade, e não raro, cada cronista tem seu estilo próprio no uso das palavras. Os temas comuns a esse gênero são os mais variados possíveis. Qualquer assunto cotidiano pode ser motivo de crônica. Pode ser um gênero nascido na cidade, por ser um gênero nascido na cidade, é comum que tudo que ocorra no ambiente urbano passe a ser escrito em forma de crônica. Tipos de crônica, Embora seja um texto que faz parte do gênero narrativo, com enredo, foco narrativo, personagens, tempo e espaço, há diversos tipos de crônicas, que exploram outros gêneros textuais. Podemos destacar a crônica descritiva, a crônica dissertativa, além delas, temos crônica jornalística, mais comum das crônicas da atualidade, são as crônicas chamadas de crônicas jornalísticas, produzidas para os meios de comunicação, onde utiliza temas da atualidade para fazerem reflexões, aproximar-se da crônica dissertativa, essa crônica jornalística. Temos também a crônica histórica, marcado por relatar fatos, ou acontecimentos históricos, com personagens, tempo e espaços definidos. Aproxima-se da crônica narrativa, a crônica histórica. A crônica humorista, esse tipo de crônica, que é o que a gente vai se ater agora, apela para o humor, como forma de entreter o público, ao mesmo tempo que utiliza da ironia, do humor como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos, seja da sociedade, seja algum aspecto político, algum aspecto cultural, econômico e etc. Importante destacar que muitas crônicas podem ser formadas por dois ou mais tipos, por exemplo, uma crônica jornalística e humorística, Aqui o mineiro, nascido em Além, Paraíba, atualmente, Zueni Ventura ocupa a cadeira de número 32 da Academia Brasileira de Letras, Foi eleito em 2014, substituindo o acadêmico Ariano Suassuna, Zueni Ventura é jornalista, ex-professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Escola Superior de Desenho Industrial da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Também bacharel e licenciado em Letras Neolatinas, hoje colunista do jornal O Globo. Nos anos de 1960 e 1961, foi bolsista no Centro de Formação dos Jornalistas de Paris. Em 1963 a 69, exerceu vários cargos em diversos veículos de comunicação,
trabalhou como editor internacional do Correio da Manhã, diretor de redação da revista Fatos e Fotos, né? Chefe de reportagem da revista O Cruzeiro, editor-chefe da sucursal Rio, da revista Visão Rio. Em 1969, realizou uma série de 12 reportagens sobre os anos 60, a década que mudou tudo, né? Posteriormente, publica um livro. Na década de 70, trabalhou como chefe de redação na revista Visão e depois Veja. Na década de 1980, trabalhou para a revista Isto É e como redator da sucursal. Em 1985, foi convidado a reformular a revista Domingo, do Jornal do Brasil, onde ocupou depois outras funções de chefia. João de Ventura lançou em 1988 o livro 1968, O Ano que Não Terminou, cujas 48 edições já venderam mais de 400 mil exemplares. A minissérie Os Anos Rebeldes, produzida pela TV Globo, foi inspirada neste livro. Também o filme O Homem que Disse Não, do cineasta Olivier, foi inspirado por ele. O idoso na fila do Detran, né? Crônica de Zueni Ventura, né? Que vamos passar a ler agora, né? O senhor aqui é idoso, gritava a senhora para o guarda, no meio da confusão, na porta do Detran da Avenida Presidente Vargas, apontando com o dedo tal idoso. Como ninguém protestasse, o policial abriu o caminho para que o velhinho, enfim, passasse à frente de todo mundo para buscar a sua carteira. Olhei em volta e procurei com os olhos o velhinho, mas nada. De repente percebi que o idoso que a dama solitária queria proteger do empurra-empurra não era outro senão eu. Até hoje não me refiz do choque. Eu que já tinha me acostumado a vários e traumáticos ritos de passagem para a maturidade dos 40, quando em crise se entra pela primeira vez nos entras, né, dos 50, né, quando deprimido salte que jamais vai se fazer outros 50, né, a gente acha que pode chegar aos 80, mais aos 100, e dos 60, quando um eufemismo diz que a gente entrou na terceira idade, né? Nunca passou pela minha cabeça que houvesse uma outra passagem, outro marco aos 65 anos, e muito menos nunca achei que viesse a ser chamado tão cedo de idoso, ainda mais numa fila do Detran. Na hora tive vontade de pedir a tal senhora que falasse mais baixo. Na verdade, tive vontade mesmo foi de lhe dizer: idoso é o senhor, seu pai. O que mais irritava era a ausência total da hesitação ou dúvida, né? Como é que ela tinha tanta certeza? Que ousadia! Quem lhe garantia que eu tinha 65 anos? Se nem pediu para ver minha identidade? E o guarda paspalhão, por que não criou um caso exigindo prova e documentação? Será que era tão evidente assim? Como além de idoso eu era um recém-operado, acabei aceitando ser colocado pela porta dentro, mas confesso que furei a fila sonhando com a massa gritando, revoltada: esse coroa tá furando a fila, ele não é idoso, manda ele lá pro fim, né? Que temos marcas aqui da coloquialidade, né? Mais que nada, nem um pio, né? O silêncio de aprovação aumentava o sentimento que eu era
ao mesmo tempo privilegiado e vítima do tempo, né? Me lembrei da manhã em que acordei fazendo 60 anos. Isso é uma sacanagem comigo, me disse. Eu não mereço. Há poucos dias, ao revelar minha idade, uma jovem universitária reagiria assim, mas ninguém lhe dá isso. Respondi que em matéria de idade, o triste é que ninguém precisa dar para você ter, né? De qualquer maneira, era um gentil consolo da linda jovem. Ali na porta do Detran, nem isso, nenhuma alma caridosa para me dar um pouco menos. Subi e a mocinha da mesa de informações apontou para os balcões 15 e 16, onde havia um cartaz avisando gestantes, deficiente físico e pessoas idosas. Hesitei um pouco e ela, já impaciente, perguntou: o senhor não tem mais de 65 anos? Não é idoso? Não, sou gestante. Tive vontade de responder, mas percebi que não carregava nenhum sinal aparente de que tinha amamentado ou estava prestes a amamentar alguém. Saí resmungando: não tenho mais, tenho só 65 anos. O ridículo a partir de uma certa idade é como você fica avaro, né, em matéria de tempo, né? Briga por causa de um mês, de um dia, né? Você nasceu no dia 14, eu sou do dia 15. Já ouvi essa discussão enquanto espero ser chamado, vou tentando me lembrar que me faz companhia nesse triste transe. Aí, se não me falha a memória, e essa é a segunda coisa que mais falha nessa idade. Me lembro que Fernando Henrique, Maluf e Chico Anísio estaria sentado ali comigo, por associação de idade, ou de ideias, ou de idade. Vou recordando também que só no jornalismo, entre companheiros de geração, há um responsável time dos que não entram mais em fila do Detran, ou estão quase não entrando, né? Ziraldo, Dines, Goulart, Evandro Carlos, Milton Coelho, Jânio de Freitas, né? Lemos, Cone, Barreto, Armando, Figueiró, já andam de graça em ônibus há um bom tempo, né? Sei que devo estar cometendo injustiça com um ou com outro de ano, mês ou dias, e eles vão ficar bravos, mas não perde por esperar, é questão de tempo. Assim, onde é que eu estava mesmo? No Detran, disse uma voz. Assim, e o atendimento, assim, está mais civilizado, há mais ordem e limpeza, mas mesmo sem entrar em fila, passa-se um dia para renovar a carteira. Pelo menos alguma coisa se renova nessa idade. Ele foi, fazendo análise aqui do texto, né, ele foi julgado idoso por causa da aparência física, né? Ele ficou muito irritado, né, por ser apontado como idoso, pois tinha dificuldades de aceitar a idade, né? Estava no Detran para renovar a habilitação. No final, ele lamenta não poder renovar a idade, assim como renova a habilitação, né? O conflito, né? A dificuldade de aceitação da idade, a narrativa é uma narrativa curta, né? Quanto aos personagens, né? Temos o policial, a mocinha da mesa, o idoso, né? A dama solitárias. Vemos aí que são poucos funcionários, né? Temos um único conflito, o espaço é o Detran, o enredo é um senhor que se irrita ao ser chamado de idoso na fila do Detran, né? Que tem dificuldade de aceitar a sua idade, né?
O tempo, né, é indeterminado, né? Ele cita o dia todo, né? Não esqueçam de fazer os exercícios, né, da página 93 até a página 100. Até a próxima aula. Fica com Deus. Tchau. Fui.